Dia, graça e paz do Senhor Jesus, passando por aqui para deixar com os amados a nossa devocional desta manhã. Quero deixar com vocês uma meditação muito breve que se encontra em Efésios, capítulo de número 6. Quero ler o versículo de número 13 e quero fazer a nossa conclusão usando versículos de número 10. Versículo de número 13 de Efésios, capítulo 6 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de tendes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Queridos, é certo que todos nós estamos preocupados, cada dia mais que passa, as coisas parecem que, em vez de melhorar, estão piorando. Nós olhamos essa pandemia em nível de mundo, olhamos que no Reino Unido as coisas não estão muito boas, na Europa as coisas também não se encontram muito boas, olhamos do continente asiático, olhamos que também não está da maneira que nós gostaríamos que estivesse, e quando trazemos para o Brasil nós entendemos que também a situação não se encontra da maneira adequada. Mas quando nós olhamos tudo isso, nós entendemos então que estamos vivendo o dia mau. E por estar vivendo o dia mau, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, ela então nos direciona como que nós devemos viver nesses dias e como devemos nos comportar como servos de Deus, como crentes, como homens que verdadeiramente amam esse Deus glorioso. Então, eu quero aqui chamar a sua atenção para que possamos meditar nesse texto, na parte dessa perícope, na parte desse texto que Paulo nos ensina sobre a nossa luta. É certo que nós esses dias estamos lutando, a humanidade está lutando com um inimigo que não conhece, e o texto então nos ensina, e Paulo ele inicia aqui com uma conjunção portanto, ou seja, Paulo havia mostrado anteriormente, a partir do verso de número 10, como que tem que ser o nosso comportamento. Agora Paulo usa um verbo que está aqui no imperativo, indicando uma ordem de Deus, e ele está dizendo então, tomai toda a armadura de Deus. Então, queridos, quando nós queremos entender o que é a armadura, nós vamos descer um pouco mais do texto, nós vamos encontrar aqui que parte da armadura é a verdade é Cristo, a couraça da justiça é exatamente a ação de Cristo em nossas vidas. Devemos estar com os pés calçados no Evangelho da paz, aquele Evangelho que muda situações. Devemos estar sempre embrasando sempre o escudo da fé, devemos ter fé que Jesus está conosco. Depois Paulo fala, tomai também o capacete da salvação, e nós precisamos entender que nós não pertencemos a este mundo. E depois Paulo ele termina essa parte mostrando aí a armadura de Deus. Ele termina dizendo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos estar vivendo assim esses dias, precisamos estar com toda essa armadura de Deus. Para quê? Para que possamos resistir o dia mau. É certo que a armadura não é roupa de gala, é certo que a armadura é roupa de guerra, e a palavra do Senhor nos ensina que nós somos soldados de Cristo, e por sermos soldados de Cristo, nós devemos então estar vestidos como tal, e nós estamos em um campo de batalha. Nós só vamos ter a oportunidade de colocar a nossa roupa de gala quando chegarmos então aos céus de glória, mas aqui neste mundo nós estamos em batalha, estamos lutando, e porque estamos lutando, nós devemos então nos comportar como guerreiros e como soldados que somos. E aí, queridos, Paulo então fala, se assim viver, nós vamos então verdadeiramente como servos de Deus alcançar a vitória. Preste atenção, e depois de terdes vencido tudo,
Ou seja, queridos, certamente a vitória é nossa, porque nós não lutamos em vão, não lutamos sozinhos, nós lutamos em o nome do Senhor dos Exércitos. Por isso que nós precisamos entender que o Espírito Santo que habita em nosso interior, esse Espírito Santo, ele vai nos levando exatamente na condução das nossas vidas, e nesta condução ele vai então dirigindo as nossas vidas, e nós vamos olhando para a cruz de Cristo e nós entendemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Queridos, mas e daí? Daí Paulo então nos dá um terceiro motivo pelo qual nós devemos verdadeiramente usar a armadura de Deus, devemos então tomar toda a armadura de Deus, devemos então nos aparamentar para a guerra, e Paulo fala e permanecer inabaláveis. Irmãos, é certo que ninguém, nenhum de nós, nem o Brasil, nem o mundo estava preparado para enfrentar esta pandemia. É certo, queridos, que nós não estamos preparados para aquilo que as pessoas lá fora já passaram, mas, meus amados irmãos, uma coisa é certa: nós precisamos nos manter inabaláveis. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos orienta que a nossa peleja, ela já tem então uma determinação final, que é a vitória. Isso me lembra, até como ilustração, isso me lembra o rei Josafá, quando ele ia enfrentar uma guerra. Ele então estava preocupado, estava angustiado, e Deus disse: Josafá, aquieta, porque esta peleja não é sua, mas é minha. Queridos, a nossa luta, ela é uma luta justa, porque é uma luta que nós estamos caminhando e anunciando a pessoa de Cristo. Contudo, nós precisamos então tomar essas precauções. Devemos então tomar toda a armadura de Deus. E se tomar toda a armadura de Deus, nós vamos enfrentar o dia mau de forma que nós não vamos então nos abalar, nós vamos permanecer firmes e inabaláveis, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Queridos, o profeta Isaías, no capítulo 64, verso de número 4, diz: porque desde a antiguidade não se viu, não se apercebeu, nem se ouviu Deus além do nosso Deus, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Esperemos em Deus e nós vamos ver a vitória acontecer em nossas vidas, porque somos o povo de Deus. Eu quero então terminar fazendo uma conclusão e uma aplicação. Para a nossa conclusão, eu vou no verso de número 10 do capítulo 6, quando Paulo então diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A única forma que nós podemos ser fortalecidos, meus amados irmãos, é estar na presença do nosso Deus. Que Deus, na sua graça infinita, no seu amor incessante, que Ele derrama graça e misericórdia sobre a sua vida, e que você possa, nesses dias, sentir-se firme no Senhor, que você possa tomar toda a armadura de Deus, que você possa sair do outro lado vencedor e continuar inabalável, porque o Senhor é conosco. Oremos em nome de Jesus. Pai, dai-nos a vitória que procede do Senhor e continue, ó Deus, segurando as nossas vidas em Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe como Teu povo, como a Tua igreja, e como, ó Deus, o povo santo do Senhor, que está, ó Deus, diante do Senhor, e que tem tomado, sim, ó Deus, a armadura do Senhor. Deus, conceda que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. É assim que eu oro, Deus, para todos os meus irmãos aqui em Trindade, aqui no Brasil e no mundo, e fazemos assim, Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que a graça do Senhor Jesus resplandeça sobre a sua vida todos os dias, para a glória do nosso Deus e para o aumento do reino de Deus aqui nesse lugar. Grande abraço, fique na paz do Senhor.